Então, seleção artificial, o que é? É quando o ser humano seleciona animais ou plantas, cruzando apenas os melhores indivíduos, ou seja, aqueles que têm as características que o humano deseja. Melhor carne, leite mais gordo, lã de melhor qualidade, frutas maiores, mais doces, etc. Quando o humano pega uma espécie de planta ou de animal e vai refinando essa espécie para que ela atenda a uma série de características que os humanos acham interessante para eles, tá? No caso do bicho da seda, seria o bicho que produz casulos, né, de seda mais resistente ou de melhor qualidade, tá? E aí eles vão cruzando vários descendentes, né, a partir durante centenas de anos, vão cruzando esses descendentes para obter sempre o melhor fio, tá? Só que aí tem aquele efeito colateral, né, que o humano não se importa com isso, mas veja o que aconteceu com o adulto, né, do bicho da seda. Ele simplesmente não voa mais, ele se extinguiu na natureza, tá? Você pode entender bem essa questão da seleção artificial com um outro exemplo, tá? Que é o exemplo dos cachorros. Você vê aqui um casal de lobos, tá? O lobo, ele é o ancestral do cachorro. De todas as raças de cachorro, o lobo é um ancestral comum, tá? O que aconteceu com os descendentes do lobo? Tá? O lobo foi manipulado pelo homem, tá? Há mais de 15 mil anos. Manipulado significa que o homem foi cruzando, né, descendentes de lobos para poder atender aquelas características que interessavam mais para ele, tá? Por exemplo, bichos que fossem mais ferozes ou menores, de patas mais curtas, patas mais compridas, enfim, todo tipo de características, tá? E nesses refinamentos, né, da raça, chegou-se a variações extremas, tá? Por exemplo, você vê aqui escrito em roxo, né, as características do lobo original. Então, um lobo, um adulto, né, um macho adulto, ele pesa mais ou menos 40 quilos, tá? Você tem aqui o mastife alemão, que pesa mais que o dobro disso, tá? Pode pesar mais que o dobro disso. O problema é que o esqueleto desse cachorro, né, a parte óssea dele não evoluiu para acompanhar, para poder suportar esse peso todo, tá? Então esse mastife, geralmente quando ele chega à idade adulta, ele começa a ter problemas de articulações nos joelhos, nas patas, tá? Porque na verdade ele não evoluiu para suportar esse peso todo. E agora, se você olhar para o Chihuahua, né, é um cachorro de menos de 3 quilos. Veja, o ancestral dele pesava mais ou menos 40 quilos e você chegou a um bicho de menos de 3 quilos. Ora, 3 quilos é o peso de um recém-nascido humano, tá? Um recém-nascido pode pesar mais que isso, 3,5 kg, 4 quilos. Aqui você tem um cachorrinho adulto que pesa 3 quilos, descendente de um animal que pesava 40 quilos, tá? A altura do lobo, mais ou menos 90 centímetros. Um lobo adulto, tá? E o pobre do Chihuahua, ele tem mais ou menos 23 centímetros de altura, né? Então, é uma loucura, né? Os extremos, realmente extremos, inimagináveis para os humanos. Por que inimagináveis para os humanos? Porque se a raça humana fosse refinada do jeito como nós refinamos os cachorros, você poderia chegar a um extremo assim, de ter um humano adulto com 40 e poucos centímetros de altura, pesando 6 quilos. Que é o que pesa lá um neném de 4 meses, né? 4, 5 meses pesa 6 quilos. Você já imaginou um adulto que chegasse na altura do seu joelho? Né? Uma coisa muito louca, tá? Esses refinamentos, né, que os humanos fizeram com os cachorros e que acabou se criando várias raças, né? Acabou tendo uma série de efeitos colaterais para as raças de cachorros, tá? Por exemplo, aqui você tem um bulldog.
A maioria dos cachorros que tem focinho curto, como esse bulldog, né, o boxer e outros, eles tendem a ter problemas respiratórios com a idade, tá? Esse focinho curto acaba prejudicando, né, as vias aéreas, o trabalho respiratório do cachorro, e ele acaba tendo algum tipo de problema pulmonar ou infecções, né, nas vias aéreas. Esse bichinho aqui, que é muito bonitinho, é o Shar-Pei, né? O Shar-Pei, ele foi refinado para ter cada vez mais dobrinhas na pele, né? E o Shar-Pei, portanto, por mais que o dono lave muito bem e seque cada dobrinha, como acaba se acumulando umidade, né, entre as dobras, ele é um bicho muito sujeito a ter afecções, né, de fungos e bactérias, justamente porque ele tem muitas dobrinhas no corpo e essas dobrinhas não recebem muita ventilação, tá? Então é o lugar ideal para os fungos proliferarem. Esse bicho tem muitos problemas de pele, tá? Aqui você tem um poodlezinho, né? É um poodle toy, comparado aqui com uma latinha de cerveja. O problema é que, né, o efeito colateral aqui nesse refinamento da raça poodle, né, cada vez cachorrinhos menores, né, para as madames poderem levar na bolsa, o refinamento dessa raça criou um problema no crânio do cachorro, tá, para o cérebro dele. Então ele tem um espaço cada vez menor para o cérebro e isso acaba causando hidrocefalia, tá? Muitos filhotes de poodle já nascem com hidrocefalia e têm que ser sacrificados. A hidrocefalia é um aumento de líquido, né, dentro do cérebro, entre o cérebro e a caixa craniana, né, que é óssea, né, o osso lá que recobre o cérebro. Esse líquido começa a empurrar, né, o crânio, a ossatura, o cachorro fica com um calombo ali na testa, tá? E claro, sofre muita dor e é um bicho propenso a ter convulsões, né, e pode morrer e tudo mais. E os filhotinhos que nascem assim, na verdade, eles já são sacrificados. Esse outro bicho aqui, né, que é o dog alemão, é aquele cachorro que a gente viu no exemplo ali do início. Ele tende, né, pelo tamanho enorme dele, né, o cachorro, ele parece um pônei, né, um mini pônei. Pelo tamanho dele, ele tende a ter problemas nas articulações, tá, porque o peso é muito grande, a articulação não aguenta. Mas o cachorrinho mais sacaneado de todos, eu acho que é esse aqui, que é o Dachshund. É o célebre cachorrinho COFAP, né, o linguicinha. Esse cachorro ele foi refinado para ter as pernas cada vez mais curtas, né? Então, refinado como? Foram cruzando, né, ao longo do tempo, lá dos anos, os alemães foram cruzando esse bicho para os filhotinhos de patas bem curtas, né, cruzavam com outros de patas mais curtas ainda, tá? Sempre selecionando os cachorros assim. Por que isso? Porque é um cachorrinho caçador, ele é usado na caça. E como ele tem muito instinto de caça, né, de perseguir raposa, coelho, os alemães repararam que esses que tinham as patas bem curtinhas, eles tinham facilidade para entrar dentro da toca da raposa, do coelho, né, e acuar e puxar o bicho lá de dentro. Então, foi por isso que foram refinando o cachorro desse jeito. Mas você pode observar que o bicho ele tem uma estrutura de cachorro normal, só que as patas são curtíssimas. Só que o tamanho da coluna vertebral dele continua a ser o de um cachorro normal, né? E por isso ele, como se criou um grande espaço, né, entre as patas dianteiras e as patas traseiras, ele acaba tendo problemas de coluna, tá? Como você pode observar no filminho que vocês vão ver agora. Por outro lado, é preciso pensar também o seguinte, que se não fossem os processos de seleção artificial, não haveria comida suficiente para a humanidade. Olha só como era o milho ancestral, antes do humano começar a fazer cruzamentos para obter plantas que dessem espigas cada vez maiores.
Olha o tamanho da espiga do milho como ele era na natureza. Então, a gente não teria condições, né, de sustentar muita gente com uma lavoura que desse umas espigas assim tão fraquinhas, né? Então é importante você pensar nisso, no lado bom da seleção artificial, antes de você decidir, né, se você é a favor ou contra isso. Eu acho que o legal seria, tipo, fazer os melhoramentos que sejam para o bem dos humanos, mas que também não causem mal aos animais e plantas que nós estamos modificando. Beleza? Isso aí. Tchau!